Boa tarde, a paz do Senhor. Quem você fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 4 de junho de 2026. Hoje é uma quinta-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3:30. Hoje é feriado aqui no Brasil. É dia de Corpus Christi, né? E como de costume, vamos estar orando e logo se vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora que na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Nessa hora, meu Deus, eu apresento, Pai, a vida do meu esposo, dos meus filhos, desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas, é que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor, hoje ela vai estar no Salmo 123, 124 e 125, tá bom? Então vamos lá? O Salmo 123 vai dizer assim: Cântico de peregrinação. A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3:30. Que a missionária Nadir Albano desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo seu desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti, é sobre a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade. Senhor, que Jesus cresça e que eu desapareça, e que a Trindade apareça, que eu diminua sempre. Porque o Senhor, meu Deus, tem que ser pregado, o seu amor tem que ser dito, o teu Espírito Santo que habita em nós. Aleluia, que convence o homem do pecado, ele vinha a ser falado, ele vinha a ser dito, ele vinha a ser pregado para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém, amém, amém. A palavra do Senhor vai dizer assim, Salmo 123, cântico de peregrinação. A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Então, este salmo, né? Este salmo 123, né? É um salmo de peregrinação, tá? É um cântico. Quando a gente fala de salmo, a gente fala de cântico, né? Então, é uma oração, assim, do povo humilde mesmo, do povo de Deus. Ele tá quebrantado, né? Pedindo que Deus seja misericordioso, né? E desfaça ali, né, o desprezo dos orgulhosos contra a vida do povo de Israel. Então, é muito interessante que ele diz assim, esperando que ele tenha misericórdia de nós, né? E ele continua no texto, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Então, o povo de Israel estava passando por um momento onde eles eram humilhados, onde eles eram desprezados, né? E tanto homens como mulheres, né, se eram assim massacrados mesmo, né, pelas demais nações, né? E isso fazia com que o povo do Senhor pedisse misericórdia, né? Então é muito interessante, né, que eles vai pedir misericórdia e força para Deus, amém? O Salmo 124 também é um salmo de peregrinação, que não é diferente, tá? Que ele vai dizer assim, peregrinação davídico, que vai dizer assim, se o Senhor não estivesse do nosso lado. Igreja, este salmo é um salmo muito assim, eu acho muito lindo esse salmo, né? Eu já proclamei ele várias vezes, porque como Deus foi com o povo de Israel, ele é comigo e com você também, tá? E esse salmo ele vai dizer assim, Salmo 124, canto de peregrinação davídico, diz assim: se não for, se o Senhor não estivesse do nosso lado, que repita, ó Israel. Então assim, e olha só, se o Senhor não estivesse do nosso lado, né? Quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Então, aqui ele está descrevendo a situação, né? E é muito interessante, né? Que ele põe assim numa maneira assim, o louvor que ele está dirigindo a Deus aqui, né? Nesse momento é porque Deus livrou dos seus inimigos perigosos, né? É uma sequência assim de livramentos, ok? Então ele vem e diz, né? E é um salmo assim de peregrinação. Provavelmente também são salmos pós-exílico ali, tá bom? E aí, né? Mas eles estão atribuindo a Davi, mas está falando de livramento. Davi também foi livrado muitas vezes quando Saul perseguia, tá bom? Não podemos esquecer disso, tá? Então ele vem dizer assim, né? Eles já nos teriam engolido vivo quando se enfureceram contra nós, né? Então a fúria do inimigo é tremenda para destroçar, para nos destruir, né? Então é assim, né? A morte ela vem para nos tragar.
né? Então, Israel, ele reconhece que só Deus, né, pode salvar, pode aniquilar, né, a maldade ali, a perseguição contra a vida dele, né? Porque se Deus não estiver do nosso lado, se Deus não estiver, como é que fica, né? Então, ele vai no 5. Sim, as águas violentas, vamos lá no 4. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados. Igreja, dilacerados, ou seja, destruídos, ok? Então, é algo muito forte, dilacerado, destruídos, né? E ele diz assim, pelos dentes deles, ele diz assim, como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Então, né, ele vem proclamar, né, que Deus livrou, que Deus guardou, que Deus salvou, né, que o inimigo teria engolido vivo. Então, assim, as águas aqui, torrentes, tudo mostra dificuldades, né? E a gente vê também, né, que esse louvor de livramento aqui, né, é uma linguagem figurada, mas que é uma linguagem figurada onde o salmista está demonstrando, né, figuras de como é a luta, né, como se não fosse Deus, né, como que o inimigo, né, teria destruído, ok? Então, dilacerado pelos dentes deles como fera. E muitas vezes nós estamos assim, quase sendo dilacerados, né? O Satanás, as pessoas se levantam, é só Deus. E aí, ele vem no 127, 124, versículo 7, e diz assim, como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. Figura de linguagem também, né? Uma libertação de Israel do cativeiro da Babilônia ali, né? E muitas outras histórias que ocorreram, tá bom? Agora a gente vai para o Salmo 125, que diz assim, cânticos de peregrinação. Então, são cânticos de peregrinação. Cânticos é adoração, ok? Vamos lá? Os que confiam no Senhor são como os montes Sião, amém? Que não se pode abalar, mas permanece para sempre, né? Por que o monte Sião? Porque o monte Sião, né, é o monte de Deus, né? É onde o povo de Deus se encontrava com Deus. Então, assim, e no monte Sião, né, os justos, né, os que fazem o bem, os que têm um coração íntegro, reverenciavam a Deus, adoravam a Deus, tá? Então, isso é muito notável, né? Porque é muito interessante, igreja, né? Aleluia, porque ele fala bem claro, os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre, né? E o povo de Deus, aquele povo que era quem? O povo de Deus, quem é o povo de Deus? Israel, né? Então, esse povo de Deus aqui, Israel, né? Ele são pessoas que eles eram tidos como justo, que faziam o bem, que tinham um coração íntegro. Esse povo era a diferença, né? No meio dos gentios, né? No meio dos heveus, dos amonitas, dos hititas, do jebuseu, das demais nações. Então, ele tinha, né? Então, igreja, é a maneira, né, que Israel, ele vem, né, como povo de Deus, né, porque os demais povos não tinham salvação, então não era tido como povos de Deus, não era como justo, então, essa palavra era só para o povo de Deus. Então, é muito interessante, né, a gente ver isso. E também, ele diz assim, como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora para sempre. Por quê? Porque Jerusalém, igreja, ela ficava assim, cercada por montes mesmo, é de verdade, totalmente cercada por monte, por pico, né? Então, era um modo seguro, né? Tanto físico como espiritual de Deus cuidar do seu povo, né? E diz assim, o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada ao justo. Se assim fosse, até o justo praticariam injustiça. Por ele ser justo, né? Então, quando Deus dá a terra, que manda leite e mel para eles, a terra, né? Que eles recebem, né? Que Deus confirma, assim, como eu posso dizer, a bênção, né? Eles estarem ali num descanso temporário, né? Porque o descanso eterno é só com Jesus, né? Que somos para nós e para aqueles que confessam, até os israelitas têm que confessar o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas, né? Para ter direito à salvação. Então, a vida eterna. Então, é a maneira, né? De Deus tratar, né? O seu povo ali. Ele diz assim, e Deus, aí diz um 4. O Senhor trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, né? Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor afligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel, né? Então, é sempre uma maneira, né, de tratar ali, né, o povo
como povo santo, amém? E por quê? Por ser povo santo de Deus, tem que ter paz em Israel. Então, a paz era uma maneira dos inimigos de Israel, né? Quando estavam em paz com eles, eles oravam e intercediam pelo povo, né? Mas isso é no Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, né, nós temos que interceder e orar por todas as nações, porque Israel é o povo escolhido de Deus, sim, vai continuar sempre sendo, tá? Mas para ele e para mim, para todos nós, né, o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo, amém? Deus abençoe vocês, tem aí, né, um feriadão, um final de semana abençoado, em nome de Jesus, quem na paz, viu? Deus abençoe.